Você sabia que existe um sistema no nosso cérebro que reage à autocrítica do mesmo jeito que reage a uma ameaça externa? O mesmo sistema que dispara quando alguém te ataca. Só que nesse caso aqui, quem está atacando é você mesma. Olá, seja bem-vinda de volta ao Cadê o Manual? Eu sou Amanda, sou psicóloga e trabalho com a TCC. Esse aqui é um espaço para a gente falar sobre esse período estranho de virar adulta sem ninguém ter entregado as instruções. Ao longo dos episódios, a gente vai falar sobre carreira, relacionamentos, autoestima, autocobrança. Tudo isso com embasamento científico, mas sem aquele tom de consultório engessado, sabe? E no episódio de hoje, a gente vai fechar um ciclo que eu abri lá no nosso encontro passado. No episódio 1, eu falei sobre a ilusão de controle, sobre como a gente busca controle para reduzir a nossa ansiedade, mesmo sabendo que boa parte da nossa vida não é controlável. E lá eu avisei que quando esse controle falha, ou seja, quando a lista não dá conta, quando o dia não sai como planejado, existe uma consequência quase que automática. Seja bem-vinda à autocrítica. A autocrítica ela chega rápido, com aquele tom de eu já devia saber lidar com isso. Então hoje, o assunto é exatamente esse. O que acontece quando a sua maior crítica é você mesma? E principalmente, onde que fica a linha entre se cobrar de forma saudável e se atacar? Deixa eu te apresentar um psicólogo britânico chamado Paul Gilbert. Ele é criador de uma abordagem chamada terapia focada na compaixão, que propõe um modelo bem interessante sobre como a gente regula as nossas emoções. A gente tem basicamente 3 sistemas emocionais trabalhando o tempo todo, meio que nos bastidores. Tem o sistema de ameaça, que dispara medo, raiva, autodefesa. Ele é tipo o alarme que existe para te proteger do perigo. Também tem o sistema de busca, que está ligado à conquista, desejo, produtividade. Esse aqui é o que te faz correr atrás daquelas metas que precisam ser cumpridas. E aí tem o sistema de acalmamento, que está ligado à segurança, conexão, descanso. E aí é o que deveria equilibrar os outros 2. Aqui vem um ponto que eu acho mais impactante. Estudos de neuroimagem mostram que quando a gente se critica de forma dura, o sistema de ameaça é ativado quase que da mesma forma que seria ativado por um perigo real, um perigo externo. Ou seja, o seu cérebro, numa boa medida, não consegue diferenciar muito bem o alguém está me atacando de eu estou me atacando. A resposta fisiológica é muito parecida. O cortisol sobe, o corpo entra em alerta, o foco se estreita. Então pensa numa situação bem comum. Você manda uma mensagem, relê depois e pensa: meu Deus, que idiota, por que eu escrevi isso assim? Parece um pensamento pequeno, bobo até. Mas o nosso corpo, ele reage como se fosse uma ameaça de verdade. E é por isso que às vezes a cobrança pequena te deixa exausta o dia inteiro. Não é o tamanho do pensamento, é a intensidade da resposta fisiológica que ele dispara. Então, basicamente, aquela vozinha que fala: você é péssima nisso, deveria ter feito diferente, não tá te motivando. Ela tá literalmente colocando o seu cérebro em modo de sobrevivência. E ninguém aprende bem em modo de sobrevivência. É tipo tentar estudar para uma prova com um alarme de incêndio tocando do lado. Você não aprende nada. Só quer que aquilo pare. E aqui eu quero fazer uma pausa para uma pergunta que eu faço bastante em sessão. De onde vem essa voz? Porque ela não nasce do nada. Na maioria das vezes, ela é internalizada. A gente absorve, ao longo da infância, da adolescência, o tom de como nós fomos corrigidas. Um pai que se elogiava quando a nota era 10, uma professora que apontava mais o erro do que o acerto,
um ambiente onde afeto vinha condicionado a desempenho. E aí tem um recorte cultural aqui que eu acho importante nomear, porque essa audiência é em boa parte de mulheres jovens. A gente é socializada desde cedo para ser a boa moça, aquela que dá conta, que não incomoda, que antecipa a necessidade dos outros antes da própria necessidade. E quando a gente cresce, ouvindo direta ou indiretamente que o nosso valor está ligado ao quanto a gente entrega, a autocrítica vira literalmente uma ferramenta de sobrevivência social. Você aprende que se cobrar duro é a forma de garantir que vão continuar gostando de você. Isso me leva para uma pesquisadora fundamental nesse assunto, Kristin Neff, da Universidade do Texas. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela é uma das principais referências mundiais em autocompaixão. O trabalho dela mostra uma coisa que contraria bastante o senso comum. Autocompaixão não é a mesma coisa que autoestima. E também não é sinônimo de se acomodar, tá? A autoestima, ela costuma depender de comparação. Eu preciso ser boa, competente, acima da média, para me sentir bem comigo mesma. E isso é instável, porque sempre vai existir alguém melhor em alguma métrica. Já a autocompaixão é outra lógica. É reconhecer que errar, falhar, ter dificuldade faz parte da experiência humana comum. Não é um defeito seu. E o dado importante da pesquisa dela é esse. Pessoas com mais autocompaixão não ficam mais complacentes ou menos motivadas. É o oposto do que a gente costuma imaginar. Elas se recuperam mais rápido do erro, mantêm a motivação de forma mais estável e têm um senso de alto valor menos dependente de resultado específico. Ou seja, o valor delas não sobe e desce a cada conquista ou falha. Tem um outro conceito que eu acho que fecha bem essa discussão. A diferença entre ruminação e reflexão, estudada principalmente pela psicóloga Susan. Reflexão é quando você olha para o erro com curiosidade. O que aconteceu aqui? O que eu aprendo com isso? E a ruminação é quando o pensamento fica em looping, repetindo o mesmo julgamento, sem nenhuma saída prática. Só o eu não deveria ter feito isso, tocando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O problema da ruminação, que os estudos dela mostram de forma bem consistente, é que ela está fortemente associada a sintomas depressivos e ansiosos. Não porque pensar no erro seja o problema, tá? É porque a ruminação nunca chega numa resolução. Ela mantém o sistema de ameaça ativado, sem abrir espaço para o sistema de acalmamento entrar. É basicamente ficar cutucando uma ferida sem nunca limpar ela. Agora, isso tudo não quer dizer que ter padrão alto, querer evoluir, se cobrar um pouco, seja um problema. E eu preciso deixar isso bem claro, porque às vezes esse assunto vira uma desculpa para relaxar de tudo. E não é essa a proposta. Existe uma diferença bem documentada na literatura entre dois construtos: perfeccionismo saudável, ligado a padrões pessoais altos, e perfeccionismo autocrítico. E o que diferencia um do outro não é a intensidade do padrão que você tem, é o tom da voz interna quando você não alcança esse padrão. Deixa eu te dar 2 exemplos lado a lado, porque aí eu acho que fica um pouco mais claro. A situação é a seguinte: você entrega um projeto e o resultado não foi o que você esperava. A autoexigência saudável soa mais ou menos assim: isso não saiu como eu queria. O que especificamente eu posso ajustar para uma próxima vez? Ela é específica, voltada para a ação, e separa o comportamento de quem você é. Já a autocrítica destrutiva soa mais ou menos assim: isso não saiu como eu queria, então eu sou incompetente, eu sempre estrago tudo, todo mundo deve ter percebido. Ela generaliza, ela ataca a identidade e não aponta caminho nenhum.
A diferença não está na cobrança em si. Está se o erro vira informação ou identidade. E eu vejo isso várias vezes no consultório, inclusive em mim mesma, sendo bem sincera com vocês. A mesma pessoa que consegue ser extremamente gentil quando uma amiga erra, aquela que fala, relaxa amiga, todo mundo erra, você vai dar conta, vira um tribunal interno completo quando é ela quem erra. É basicamente aplicar 2 manuais diferentes, um para os outros, cheio de acolhimento, sensibilidade, e o outro bem mais severo para si mesma. E se você parar para reparar, provavelmente você também tem uma amiga assim. Ou então você é essa amiga. A boa notícia é que esse padrão, por mais automático que pareça ser, não é fixo. Ele foi aprendido. E o que é aprendido pode ser reaprendido, com repetição, não só com força de vontade. Então, aqui estamos no momento em que você pega a sua caneta e papel ou o bloco de notas do celular para anotar as 3 coisas práticas para testar essa semana. A primeira delas, o teste da amiga. Toda vez que você perceber uma crítica dura na sua cabeça, você se pergunta: eu falaria isso assim para uma amiga que eu gosto, que esteja na mesma situação? Se a resposta for não, você já identificou que aquilo não é padrão, é ataque. E dá para reescrever a frase no tom que você usaria com ela. Segunda coisa, separar fato de julgamento. Ao invés de eu estraguei tudo, tenta descrever o fato puro. Eu entreguei o relatório com atraso. Fato não carrega culpa. Julgamento sim. Essa separação já reduz bastante a ativação daquele sistema de ameaça que a gente falou lá no começo. Terceira coisa, direto da Christine Neff, tá? Chama pausa da autocompaixão. Quando você perceber que está em sofrimento, você para por uns 10 segundos e faz 3 reconhecimentos. Ou em voz alta ou mentalmente, tanto faz. Você valida o momento. Ok, isso é difícil agora. Você normaliza, tirando aquele peso do só eu que sou assim. Tipo, ok, dificuldade faz parte de ser humana. Não é só comigo. E aí você volta pro cuidado prático em vez de ficar presa no julgamento. Mais ou menos assim. O que eu preciso fazer agora para lidar com isso? E por último, particularmente eu gosto bastante de indicar essa aqui, a carta compassiva. Uma vez por semana, escreva uma carta para você mesma, como se fosse escrita por alguém que te ama incondicionalmente. Pode ser uma amiga, pode ser uma versão futura sua, pode ser quem você quiser. Essa pessoa sabe dos seus erros, sabe das suas dificuldades, e mesmo assim escreve com cuidado, sem minimizar, mas também sem crueldade. Parece um exercício bobo, mas ele reorganiza o tom interno que você usa consigo mesma. E isso, com repetição, muda o padrão. Então, se essa semana a vozinha crítica aparecer, eu quero que você lembre de uma coisa. Ela não tá ali para te proteger, mesmo que pareça isso. Ela só aprendeu, em algum momento, talvez cedo demais, que ser dura era a única forma de garantir que você desse conta, que fosse suficiente, que continuasse sendo amada. Mas dá para aprender um jeito novo. E a autoexigência saudável não precisa de crueldade para funcionar. Ela funciona melhor, inclusive, sem crueldade. Agora eu te faço uma pergunta para você levar até a semana que vem. Essa vozinha crítica que a gente conversou hoje, você lembra de onde que ela veio? Porque, na maioria das vezes, ela não é original. Ela só é um padrão que a gente repete. Aprendido, treinado, repetido tantas e tantas vezes que já parece quem a gente é. E isso vale para a autocrítica, mas também vale para outros ciclos que a gente vive sem perceber que são ciclos. E semana que vem eu quero mexer exatamente nisso. Por que a gente continua repetindo padrões que sabe que fazem mal? E o mais importante, como começar a romper esse ciclo? Esse foi o Cadê o Manual?
com episódios novos toda quarta-feira, no Spotify e no YouTube. Se esse episódio fez sentido para você, segue o podcast e compartilhe com aquela amiga que também está tentando descobrir o manual que ninguém entregou. A gente se vê na próxima quarta.